Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática, raciocínio lógico e estatística. Estamos juntos aqui, galera, para falar sobre sistemas de equação. Mais especificamente sobre sistemas de equação do segundo grau, ok? Então, vou trabalhar nessa aula com vocês aí um conceitozinho de sistema de equações, dar as técnicas de como se resolve e fazer alguns exemplos, beleza? Vem comigo então, galera. Sistemas de equação do segundo grau. O que nós preparamos para a aula de hoje, galera? Vamos conceituar o que é um sistema de equação, para você ter enquadrado isso, falar sobre os métodos de resolução de um sistema e resolver aí alguns exercícios de sistemas de equação do segundo grau. Beleza? Vamos lá? Bom, sistemas de equação. Nós não podemos entrar falando de sistema de equação do segundo grau sem falar do sistema de equação do primeiro grau. Porque, na verdade, o sistema de equação do segundo grau ele é uma aplicação do sistema do primeiro. A única diferença é que o resultado final vai ser obtido no desenvolvimento de uma equação do segundo grau. Eu vou terminar numa equação do segundo grau, enquanto num sistema do primeiro grau, eu terminava numa equação do primeiro grau. Essa é a diferença entre eles. Mas a técnica, o formato desenvolvido do conteúdo é o mesmo. É a mesma regra, o mesmo método, portanto, a mesma forma de praticar. Tranquilo? Por isso, eu vou usar, no primeiro momento, um sistema de equação do primeiro grau para nós fixarmos os métodos para depois a gente colocar o sistema do segundo grau. Fica mais fácil a sua compreensão nesse sentido. Bom, sistema de equação. O que é isso? Eu tenho aqui a seguinte pergunta. Será que 1 em 2 é solução da equação 2x mais y igual a 4? Veja bem, gente, 2x mais y igual a 4 é uma equação. Essa equação contém duas variáveis, duas incógnitas, que são dois valores desconhecidos. No caso aqui, o x e o y. Tranquilo? Bom, a pergunta é, será que 1 e 2 é solução dessa equação? O que é a solução de uma equação? São os valores que, substituído nas variáveis, fazem com que aquela expressão seja verdadeira. Então, qual é o valor que o x e o y pode assumir de tal forma que essa sentença seja igual a 4? Beleza? Bom, vamos lá fazer um testezinho aqui? Bom, se eu tenho par ordenado, fica fácil. Se eu tenho os valores de x e y, é só substituir. Então, eu pego aqui, no lugar do x, eu vou colocar 1, no lugar do y, eu vou colocar 2. Como eu tenho 2 vezes x, 2 vezes 1, mais y, que seria 2. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. Beleza? Então, está aqui. 4 é igual a 4, então é verdadeiro. 2 vezes 1, 2, mais 2, 4 igual a 4. Tranquilo. Conclusão. 1 e 2 é a solução da equação. Beleza? Então, quando aparecer no exercício, determine a solução do sistema. O que é a solução do sistema? São os valores das variáveis que fazem com que o sistema seja verdadeiro. Professor, por que o senhor falou sistema e não equação? Porque o sistema é constituído de mais de uma equação. Tá? Aqui eu tenho uma equação. O sistema eu vou ter duas, posso ter três, posso ter mais de duas até. Ok? Beleza? Isso que é sistema. Vamos definir melhor aqui através de exemplos. Olha só. Então, conclusão. Né? O processo anterior, o processo de resolução do sistema, é exatamente isso. 1 e 2. Agora, eu tenho que verificar se 1 e 2 é solução do sistema. Lá eu verifiquei no anterior se 1 e 2 era a solução da equação. Agora, 1 e 2 é a solução do sistema. Como que eu procedo? Eu vou ter que substituir esses valores no lugar de x, lembrando que sempre o primeiro é x e o segundo é y, então x é 1, y é 2. Eu tenho que substituir lá e tem que satisfazer todas as equações. Então,
Solução de um sistema são os valores atribuídos às variáveis que satisfazem todas as equações contidas no sistema. Quantas equações tem esse sistema? 2 equações. X mais 2y igual a 5, 2x menos y igual a 0. Então, o conjunto verdade, o conjunto solução, é o valor de x e y que faz com que, ao substituir aqui, seja igual a 5 e, ao substituir aqui, seja igual a 0. Tranquilo? Vamos verificar se 1 e 2 é verdadeiro? Vamos lá? Olha só. Colocando 1 no lugar do x, então eu vou ter 1 mais 2 vezes y, 2 vezes 2. Quanto que são 2 vezes 2? 4. 4 mais 1, 5. 5 é igual a 5, verdadeiro. Agora vamos substituir na equação de baixo. 2 vezes x, 2 vezes 1, 2. Menos y, que vale 2. 2 menos 2, 0. 0 é igual a 0. Então, conclusão, 1 e 2 é solução do sistema também. Beleza? Tranquilinho? Então, deu para diferenciar o que é só uma equação e o que é um sistema de equação? Beleza. Esse é o primeiro passo. Agora, vamos resolver. Aqui eu tinha uma situação onde eu dei o sistema e dei uma possível solução para você verificar. É um processo mais simples. Só que não é bem assim que vai acontecer. Por quê? Porque eu vou ter que ter o sistema e, a partir do sistema, eu vou ter que encontrar quais são os valores que satisfazem. Beleza? Conceito de sistema de equação. Um sistema de equações com 2 incógnitas é formado por 2 equações. Veja bem, eu tenho um sistema com 2, com 3, com 4 incógnitas. Eu posso ter mais de 2, professor? Pode. Nós estamos trabalhando aqui com o fato de termos 2. O sistema, para ter uma solução, a quantidade de equações tem que ser obrigatoriamente igual à quantidade de variáveis, de incógnitas. Se eu tenho 2 variáveis, 2 incógnitas, eu tenho que ter pelo menos 2 equações para resolver. Senão eu não consigo. Tá? Então, a quantidade de equações tem que ser sempre igual à quantidade de variáveis. Senão, eu não vou ter uma solução, eu vou criar uma dependência entre as variáveis. Tá? Bom, resolver o sistema consiste em encontrar o valor dessas variáveis. É o que nós vamos ver agora. Olha só, primeiro exemplo. Um estudante, encantado com as oportunidades de desconto no comércio, comprou bermudas e camisas, num total de 20 peças, entre bermudas e camisas. Pelas compras, teve que pagar R$ 164 no total. Cada camisa custou R$ 6, enquanto que cada bermuda custou R$ 10. Determine a quantidade de bermudas e camisas compradas. Bom, vamos lá. Como que eu vou resolver isso daqui, gente? Ó, eu tenho a seguinte situação. Eu vou montar o meu sistema. Ele falou que comprou bermudas e que comprou camisas, correto? Eu sei que foram um total de 20 peças. Eu vou representar a bermuda pela letra B e camisa pela letra C. Tá? Como é um total de 20 peças, eu posso dizer que B mais C é igual a 20. Tranquilo? Bermuda mais camisa, 20 peças. De boa. Ele falou que pagou R$ 164. Bom, se ele pagou R$ 164, cada camisa custa R$ 6 e cada bermuda custa R$ 10, então eu posso concluir que R$ 6 vezes a quantidade de camisas que ele comprou, mais R$ 10 vezes a quantidade de bermudas que ele comprou, tem que ser igual a 164. Vocês concordam? Então, olha só como que eu escrevi. 10B, porque são 10 bermudas, mais 6C, porque são 6 reais cada camisa. Desculpa, 10 reais cada bermuda. Não é que é 10 bermudas. 10 reais cada bermuda. E B é a quantidade de bermudas. C, a quantidade de camisas. Então, 10 vezes a quantidade de bermudas, mais 6 vezes a quantidade de camisas, é igual a R$ 164. Portanto, eu tenho aqui, ó, um sistema. Um sistema que contém 2 variáveis, que é a quantidade de bermuda e a quantidade de camisa. Bom, mas por outro lado eu tenho 2 equações que envolvem
essas variáveis. Então, é possível solucionar? Sim, é possível solucionar. Bom, como que nós vamos fazer ou encontrar a solução disso daqui? Nós vamos resolver através de métodos. Na verdade, não existe somente 2 métodos, existem vários métodos de resolução. Os mais utilizados são esses, método da adição e método da substituição. Mas existe aqui outros que é através de sistemas lineares, regra de Cramer, através de matrizes, tal, que é uma outra forma de resolver, ok? Não vai ser o nosso caso aqui. Nós vamos trabalhar com esses 2 métodos aqui, que são mais comumente aplicados e mais fácil de serem compreendidos também. E assim, gente, não importa os meios, o que vai importar é o fim. Todos eles vão chegar no mesmo resultado. Se você fizer pela adição, se você fizer pela substituição, se você fizer pela regra de Cramer, vai dar a mesma coisa, ok? Então, não importa qual seja o método que você vai usar, a resposta vai ser a mesma. Bom, então vamos trabalhar com os 2 métodos. E eu vou aplicar os 2 métodos aqui para você ficar ciente de como funciona. Então, vamos para o primeiro, que é o método da adição. O que é o método da adição, professor? Em que consiste esse método? O método da adição, ele consiste em deixar os coeficientes de uma incógnita opostos, tá? Ou seja, o que é coeficiente, professor? Coeficiente é o valor numérico que está junto com a variável, junto com a incógnita. Então, eu tinha lá bermuda, camisa, B de bermuda, C de camisa. O número que está com B é um coeficiente, o número que está junto com C é outro coeficiente. Então, esse método da adição eu tenho que somar uma equação com outra equação. Só que, ao efetuar essa soma, eu tenho que anular uma das variáveis, ou a variável B ou a variável C. Então, eu tenho que fazer com que os coeficientes, os números que estão junto com as letras, com as variáveis, seja de B ou seja de C, sejam opostos. O que é o oposto? Valor igual, sinal diferente. Tranquilo? Por que isso? Porque quando eu faço a soma, o que vai acontecer? Eu vou ficar só com uma incógnita. A outra vai ser eliminada. Beleza? Professor, não entendi ainda. Então, a gente escolhe uma delas e vai efetuar isso. Vamos, então, aplicar isso nesse sistema. Essa regra aqui eu vou aplicar aqui. Não peguei, não ficou claro. Fica tranquilo. Eu vou repetir o processo já agora mostrando para vocês. Olha só. Eu tenho aqui B mais C igual a 20, né? Eu vou colocar aqui mais no canto para não me atrapalhar, ó. B mais C igual a 20. E eu tenho 10B mais 6C igual a 164. Tranquilo? Bom, vamos lá. Vou pegar a tela em branco aqui. Como que é o processo do método da adição? Primeiro, você tem que escolher uma letra para eliminar. Professor, eu quero eliminar a letra B. Beleza. Professor, eu quero começar eliminando C. Você vai escolher uma das duas. Você pode eliminar primeiramente a B ou você pode eliminar primeiramente a C. Tanto faz, tá? Aliás, recomenda-se aquilo que for mais fácil de fazer, para você ter menos trabalho. Bom, professor, para eliminar a letra C, o que vai acontecer? Quem é aqui embaixo? Não é 6C positivo? Para eliminar a letra C, eu tenho que ter em cima 6C negativo, porque tem que ser simétrico, oposto. Então, se aqui é 6 positivo, lá em cima tem que ser 6 negativo. Senão, não elimina. Como que eu faço para que esse C se torne 6C negativo? Multiplicando toda a equação por menos 6. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Menos 6. Só que tem um detalhe. Eu não posso multiplicar só a variável C. Eu tenho que multiplicar toda a equação. Então, vamos lá. Menos 6 vezes B vai dar menos 6B. Tranquilo? Menos 6 vezes C
vai dar menos 6C. Isso é igual menos 6 vezes 20, menos 6 vezes 20, 120. Tranquilo? Isso aqui é o resultado do produto por 6. Professor, e a equação de baixo? Eu vou multiplicar por quem? Por ninguém. Eu não preciso multiplicar a equação de baixo por ninguém. Eu conservo ela do jeito que está. Então, vai ficar aqui, ó, 10B mais 6C igual a 164. Tranquilo? Por que que fala método da adição? Porque consiste em somar uma equação com a outra equação. Então, eu vou fazer a soma disso daqui. E quando eu faço a soma de duas equações, eu tenho que respeitar o seguinte. Eu tenho que somar membro a membro. O lado esquerdo do sinal da igualdade soma com o lado esquerdo, o lado direito com o lado direito, termo semelhante com termo semelhante. Quando que um termo é semelhante ao outro? Quando apresenta a mesma letra, a mesma variável com o mesmo expoente, ok? Então, eu tenho aqui 6B e 10B. São semelhantes? São. Menos 6 mais 10, 10 tira 6, 4. Então, aqui vai ficar 4B. Aí eu tenho, ó, mais 6 positivo, menos 6 negativo. Um elimina o outro. Morreu. Aí aqui, 164 menos 120. 164 tira 120, vai dar 44. Beleza. Agora, para encontrar o valor do B, é só passar o 4 dividindo. Então, eu vou ter 44 dividido por 4, portanto, B igual a 11. Pronto, encontrei o B. Acabou? Não. Falta encontrar o C. Como que eu faço para encontrar o C? Você escolhe uma das duas equações, qualquer uma, professor, qualquer uma. Obviamente, vai escolher a que for mais fácil. B mais C igual a 20. Então, está aqui, ó. B mais C igual a 20. Conclusão, quem é C? 20 menos B. C vai ser igual 20 menos, eu já sei que B vale 11. Então, está aqui, ó, menos 11, C igual a 20, tira 11, 9. Pronto. Quantas bermudas eu comprei? 11. Quantas camisas eu comprei? 9. Quer tirar a prova? 11 vezes 10, 110. 6 vezes 9, 54. 54 mais 110, 164. 9 mais 11, 20. Então, bateu. Ao substituir esses valores aqui, tem que ser verdadeiro. Tranquilo? Belezinha? Então, tá aí, ó. Esse método é chamado de método da adição. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, só que usando o método da substituição. Então, eu vou pegar a mesma expressão, vou colocar ela de novo aqui no cantinho, ó. B mais C igual a 20, 10B mais 6C igual a 164. Beleza? Vamos lá, telinha em branco. O que consiste o método da substituição? O método da substituição, o próprio nome já diz. Substituir. Eu tenho que pegar uma equação e substituir na outra equação. Para que eu possa fazer esse processo de substituição, é necessário que eu isole uma das duas variáveis. Uma delas pode ser a variável B, pode ser a variável C. Então, eu vou deixar B ou C de um lado e vou passar para o outro lado a outra variável. Quem você preferir. Ah, professor, eu vou isolar a variável C. Tranquilo. Vamos lá? Então, vai ficar bem assim, ó. C igual a 20 menos B. Para aqui. Não dá para fazer mais nada, porque eu não sei o valor de B. Para aí. Essa aqui é a minha primeira equação. A minha segunda equação é essa. Tá? Essa aqui é a minha segunda equação. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir
a primeira equação na segunda equação. Então, como que faço esse processo de substituição? Pega-se a segunda equação, 10b mais 6c igual a 164. Lembrem e entendam que 10b quer dizer 10 vezes b. 6c quer dizer 6 vezes c. Como eu sei que c é igual a 20 menos b, então eu vou substituir isso aqui, ó. Então vai ficar bem assim, ó. 10b mais 6 vezes c. Quem é c? 20 menos b. Eu vou colocar entre parênteses aqui, ó. 20 menos b. No lugar do c, eu coloquei 20 menos b, que é o valor que eu tinha encontrado lá. Isso é igual a 164. Aqui, galera, eu tenho que fazer a distributiva, ó. 6 vezes 20, 6 vezes menos b. Vamos fazer esse produto? Eu vou ter 10b mais 6 vezes 20. 6 vezes 2, 12, 120. 6 vezes menos b, menos 6b, igual a 164. Agora, como eu tenho uma equaçãozinha básica do primeiro grau, o que tem b fica de um lado, o que não tem b vai para o outro. Lembrando que se trocar de lado, tem que trocar o sinal. Lembram da regra? Então vai ficar assim, ó. 10b menos 6b igual a 164, que já está do lado de lá, e o 120 passando para lá vai menos 120. Agora vamos fazer essa diferença aqui. 10 tira 6, 4b, igual 164 menos 120, 44. Agora passo o 4 dividindo, 44 dividido por 4, b igual a 11. Pronto, está aqui, está resolvido. Achou B? Acabou? Não, tem que achar C. Quem é C? 20 menos 11. C igual a 9. Pronto, está aqui, ó. B11, C9. Observe que deu o mesmo resultado do anterior, certo? Fiz pelos dois métodos. Apliquei o método da adição e depois o método da substituição. Qual você vai usar? Aquele que você achar mais fácil. Professor, eu compreendi melhor o da adição. Faz por ele. Professor, eu achei mais maneiro da substituição. Faz por ele. Você vai usar qualquer um dos métodos. Só verificar qual que você teve mais afinidade, compreendeu melhor, e é esse cara que você vai usar. Beleza? Bom. Olha só, um outro exemplo. Também trabalhando a ideia de sistema de equação do primeiro grau. Eu tenho o seguinte problema aqui. Na edição virtual de um jornal que circula em Pernambuco, publicada em 20/11/2011, lemos: frota da região metropolitana do Recife chega a 1 milhão de veículos. Beleza. Até aqui são meras informaçõezinhas. Estacionar no centro de Recife é muito difícil. As vagas que existem são loteadas pelos flanelinhas, né? Os flanelinhas, ó, esse eu cuido aqui, você cuida ali e tal, que chegam a cobrar até R$10 em dias de eventos. Beleza. Na FENEARTE de 2010, havia na estrada de Belém, próxima ao centro de convenções, vagas para até 12 carros. Vagas para até 12 carros. Um determinado flanelinha, para impressionar o motorista, avisa que havia já 48 pneus no local. Olha só, ele não diz quantos veículos, quantos carros tinha lá, só falou quantidade de pneus. Sabendo-se que, na verdade, havia 14 veículos entre carros e motos, se o motorista insistisse em estacionar, haveria alguma vaga ainda? Então, o flanelinha falou que tinha 48 pneus e existiam 14 veículos entre carros e motos. Não sei quantos carros, não sei quantas motos, ok? Mas ele falou que
há espaço para 12 carros. O espaço caberia 12 carros e já tem 14 veículos, tá? E ele falou que já tem já havia 48 pneus no local. Então, tranquilo. Vamos lá, então? Como que a gente vai poder resolver isso daqui? Vamos colocar uma tela em branco aqui. Eu passei para trás, só um pouquinho. Aqui. Beleza. Eu tenho o seguinte, eu vou representar pela letra M a quantidade de motos e pela letra C a quantidade de carros. Então, como ele falou que tinha 14 veículos, eu posso dizer que M mais C é igual a 14. Beleza? De boa. Bom, ele falou que tinha 48 pneus. 48 pneus. Me ajuda aí. Um carro tem quantos pneus? 4 pneus. A moto tem quantos pneus? 2 pneus. Então, se eu pegar 4 e multiplicar pela quantidade de carros, e pegar 2 e multiplicar pela quantidade de motos, a soma disso tem que dar 48, porque ele falou que tinha 48 pneus. Então, eu estou chamando aqui, ó, 2 vezes a quantidade de motos, mais 4 vezes a quantidade de carros, igual a 48. E agora, professor, como que eu faço? Agora, gente, o método que você quiser. Professor, eu fiquei mais simpatizado com o método da adição. Beleza, vamos fazer pela adição. Professor, eu fiquei mais simpatizado com o método da substituição. Faz pelo método da substituição. Esse caso aqui, eu posso fazer ele tranquilamente pelo método da adição, que particularmente eu acho que vai ser mais tranquilo. Lembram do método da adição? Eu tenho que, ao somar as duas equações, eu tenho que anular uma das variáveis. No caso aqui, ou anula o M, ou anula o C. Bom, como que eu vou fazer isso? Eles têm que serem opostos, um positivo, outro negativo. Por exemplo, aqui eu tenho 2M. Aqui eu tenho só M. Para que esse cara seja oposto desse, então eu vou multiplicar a de cima por menos 2. Vezes menos 2. Ao multiplicar por menos 2, eu vou ter menos 2 vezes M, menos 2M. Menos 2 vezes C, menos 2C. Menos 2 vezes 14, menos 2 vezes 14, 28. Tranquilo? Beleza. E na de baixo? Na de baixo não faço nada. Ela já está pronta. 2M mais 4C igual a 48. E agora, pessoal? Agora vamos somar, por isso que é método da adição. Soma-se a de cima com a de baixo. E observe que ao somar a de cima com a de baixo, eu tenho menos 2 e mais 2. Ó, menos 2M mais 2M elimina. Tranquilo? 4C tira 2C, sobra 2. 48 tira 28, sobra 20. O que eu faço com 2? Passa ele dividindo. 20 dividido por 2, C igual a 10. Pronto. Quantos carros tem? 10 carros. Beleza? Bom, qual era a pergunta lá? Vamos voltar lá. A pergunta aqui é o seguinte. A pergunta era a seguinte, ó. No centro de convenções, próximo ao centro de convenções, havia na estrada vagas para até 12 carros, ok? Até 12 carros. Um determinado flanelinha avisa que já havia 48 pneus no local. Só que, na verdade, o que está acontecendo? Como tem 14 veículos, né? Se o motorista insistisse em estacionar, haveria ainda alguma vaga? Quantos carros eu encontrei? A quantidade de carros que nós encontramos foi que eu tenho 10 carros, beleza? Eu tenho 10 carros. E quantas motos eu tenho? Se motos mais
carros é igual a 14, então eu tenho motos igual a 14 menos 10, motos igual a 4. Então, na verdade, nesse estacionamento estavam parados lá 4 motos e 10 carros. Era isso que constava lá. E, de acordo com o texto do exercício, ele falou o seguinte, que tinha vagas para 12 carros. 12 carros, certo? Como eu tinha só 10 carros, então ainda existia a possibilidade de estacionar. Se esse cara insistisse em estacionar, haveria possibilidade dele conseguir estacionar? Sim, haveria, porque lá cabe até 12 carros e teria vaga para ele, sim. Essa era a pergunta do exercício. Então, resposta, sim. Tranquilo? Mas assim, galera, esse exercício, qual que é a ideia? É a gente treinar essa parte de sistema, tá? Porque aqui ele queria saber se o motorista insistisse em estacionar, haveria alguma vaga ainda para ele? Havia na estrada vagas para até 12 carros. Então, quantos carros já tinha lá? De acordo com o flanelinha, de acordo com a informação passada por ele aqui, havia 14 veículos, só que a gente identificou que desses 14, somente 10 eram carros. Ok? Belezinha? Tranquilo? Fechou, então. Bom, agora, gente, é o seguinte, ó. Sistema de equações do segundo grau. Agora nós vamos entrar no cerne da questão. O que é o sistema de equações do segundo grau? É um sistema porque vai conter mais de 2 equações, ou 2, ou 3, ou 4, ok? Por isso é sistema de equações, no caso aqui 2 equações, tá? E 2 variáveis, x e y. Mas, professor, por que ela é chamada do segundo grau? Porque agora eu vou ter em pelo menos uma das duas, uma variável elevada ao quadrado. Por isso ela é do segundo grau. Olha aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 20. X mais y igual a 6. Pelo menos uma das duas equações estará elevado à variável ao quadrado. Então, ela se torna do segundo grau. Lembrando que grau de uma equação é o maior expoente contido na variável. Ela é chamada de segundo grau porque o maior expoente é 2. Aí ela passa a ser do segundo grau. Professor, como que eu resolvo uma equação do segundo grau? Nós vamos usar a mesma metodologia usada na do primeiro grau. Por isso que eu fiz questão de fazer esses 2 exercícios usando métodos para mostrar para vocês o caminho, porque aqui vai ser aqueles mesmos métodos, só que agora, ao invés de terminar numa equação do primeiro grau, como nós terminamos nos anteriores, nós vamos terminar numa equação do segundo grau, beleza? Então, vamos lá? Olha só, x e y é a solução do sistema, mesma coisa lá do sistema do primeiro grau. Vamos pegar aqui essa situação. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 20. X mais y igual a 6. Professor, e agora? Você vai escolher um método. Qual método você quer usar? Adição ou substituição? Ah, professor, eu posso fazer pela adição? Pela adição, isso aqui já é mais complicado um pouquinho. Por quê? Porque para eliminar esse cara aqui, eu teria que multiplicar por um número que desse o contrário desse. Poderia multiplicar, eu quero eliminar o x, eu poderia multiplicar por menos x ao quadrado, dá um pouquinho mais de trabalho. Esse caso do sistema do segundo grau, a recomendação é faça por substituição. A substituição vai facilitar aqui. Então, como assim, professor? Você pega aquela equação que é do primeiro grau, que no caso x mais y igual a 6, x mais y igual a 6. Como escolhe quem você quer encontrar primeiro, ou x ou y, e isola ele. Ah, professor, eu quero encontrar o y primeiro, então eu vou isolar o x. Vai ficar 6 menos y. Está aqui, para aqui. Primeira equação. Agora, o que eu faço? Na verdade, essa aqui é a minha segunda equação, né? Agora, essa é a segunda e essa é a primeira. Agora, o que eu vou fazer?
vou substituir a segunda na primeira. Vamos lá? Pega-se a primeira, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 20. No lugar do x, eu vou colocar 6 menos y. Então, no lugar do x ao quadrado, vai ficar assim, ó, 6 menos y ao quadrado mais y ao quadrado igual a 20. Tranquilo? De boa até aqui? Bom, vamos lá. Continuando ela. 6 menos y ao quadrado, gente, é um produto notável. É 6 menos y vezes 6 menos y. Então, você pode fazer aquela regrinha, ó, esse vezes esse, faz aqui a distributiva, ó, somos termos semelhantes. Ou, se você dominar produto notável e lembrar da regrinha, vai ser quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu vou fazer pela regra, mas se você não sabe a regra, faz aqui a distributiva. O chuveirinho, multiplica todos por todos. Vai ficar bem assim, ó. O quadrado do primeiro, 36. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 12y. 2 vezes 6, 12. Mais o segundo ao quadrado, mais y ao quadrado. Aí eu tenho mais y ao quadrado de novo, então mais y ao quadrado igual a 20. Beleza? Bom, vou deixar tudo para o lado de cá, porque isso aqui vai dar uma equação de segundo grau. Olha só, y ao quadrado mais y ao quadrado, eu tenho 2y ao quadrado. Menos 12y mais 36 menos 20 igual a 0. Tranquilo? Então, eu vou ter aqui, ó, 2y ao quadrado menos 12y, 36 tira 20, 16, igual a 0. Professor, isso é uma equação do segundo grau. É. Posso simplificar essa equação? Pode. Veja bem, observa que eu tenho 2 aqui, 12 aqui e 16 aqui. Então, para trabalhar com números menores, eu posso dividir toda essa equação por 2? Pode, gente. Você faz isso aqui, ó, dividido por 2. Ao dividir por 2, 2y ao quadrado dividido por 2 vai ficar só y ao quadrado. 12y dividido por 2 vai dar 6y. 16 dividido por 2 vai dar 8. Isso é igual a 0. Pronto. Agora eu tenho aqui uma equação de segundo grau. Professor, como que resolve isso? Lembram da equação de segundo grau? Acha delta, vai para a fórmula de Bhaskara, resolve e vai achar x, no caso, y1 e y2. Y' e y2'. Vai fazer toda aquela metodologia de resolução. Aí você tem que voltar lá na nossa aula de equação de segundo grau. Na aula de equação de segundo grau eu ensino como que faz esse passo a passo, ok? Bom, você pode fazer através de uma equação de segundo grau, que é usando aquelas regras todas, ou pela técnica de soma e produto. O que é a técnica de soma e produto? Você vai ter que encontrar dois valores cujo produto seja igual ao coeficiente C e cuja soma seja igual ao oposto de B. Então, eu pergunto, a minha resposta vai ficar assim, ó, meu y1 e meu y2. Dois números que multiplicados dá 8. Pensa comigo. Vamos fazer aqui, professor, 8 vezes 1 é 8. Dois números que multiplicados dá 8. 4 e 2, professor. 4 vezes 2 também dá 8. Tem outra possibilidade? Não, só tenho essas duas. Beleza. Agora, não basta satisfazer o produto, tem que satisfazer a soma. A soma de dois números que dá o oposto de menos 6. O oposto de menos 6 é mais 6. Se eu somar 8 mais 1, dá 9. Mas se eu somar 4 mais 2, dá 6. Então, os dois números que eu preciso encontrar é exatamente isso. Eu vou ter aqui, ó, 4 e 2. Beleza, professor? Professor, as duas respostas são válidas? Sim, as duas respostas são válidas, tá? 4 e 2, porque se você colocar 4 ao quadrado aqui, ou se você colocar 2 ao quadrado aqui, vai dar a mesma resposta. Mas é claro
que para cada um vai ter um x correspondente. E agora eu tenho que encontrar esse x correspondente. Então, veja bem, olha só. Eu encontrei o y, falta o x. Pega-se uma das duas, eu vou pegar, obviamente, essa, que é mais simples, certo? X mais y igual a 6. Se y for 2, o que vai acontecer com x? X vai ser igual a 4. Por quê? Porque x mais y é 6. Então, se x é 2, y é 4. E se y for 4, professor? Aí, se y for 4, o x vai ter que ser 2. Então, está aqui, ó. Ou x é 4 e y é 2, ou x é 2 e y é 4. Ambos satisfazem essa equação. Ok? Tranquilinho? Beleza? Bom, tá aí. Professor, ainda não captei não, tá meio complicado. Esse método aí, essa equação do segundo grau eu não consigo fazer. Gente, a equação do segundo grau eu volto a frisar. Recomendo a ir lá e assistir a nossa aulinha de equação do segundo grau, tá? Vou fazer mais esse caso aqui, ó. X ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 18, x menos y igual a menos 3. Beleza? Então, qual é o procedimento? Estou diante de um sistema de equação, porque eu tenho duas equações, duas variáveis. É um sistema de equação do segundo grau, porque a variável está elevado a 2. Beleza. Como que eu resolvo? Eu pego a equação do primeiro grau e vou isolar uma das duas variáveis, ou o x ou o y. Beleza, vou isolar o x aqui, ó. Vou pegar essa aqui, x menos y igual a menos 3. E vou isolar o x. Então, o y, o que eu vou fazer? Vou passar para o outro lado. X vai ser igual a menos 3 mais y. Beleza? Para aqui. Não dá para fazer mais nada, professor. Para aí, para. Está aqui, parei. Agora, o que eu vou fazer? Vou pegar a primeira equação, x ao quadrado mais 2y ao quadrado igual a 18. E vou substituir no lugar do x esse valor aqui, ó, menos 3 mais y. Como é x ao quadrado, vai ficar assim, ó, menos 3 mais y ao quadrado, mais 2y igual a 18. Tranquilo aqui? Belezinha. Bom, gente, isso aqui é um produto notável. Lembram lá? Multiplica ele por ele mesmo ou aplica a regra de produto notável. Vou fazer pela regra. Quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, 9. No caso aqui, como é negativo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes y, 6y. Mais o segundo ao quadrado. Mais y ao quadrado. Beleza, esse aqui é o resultado do desenvolvimento desse produto notável. Aí eu tenho mais 2y ao quadrado, então mais 2y ao quadrado igual a 18. Somando os termos semelhantes aqui e passando o 18 para cá, eu vou ter isso aqui, ó. Y ao quadrado mais 2y ao quadrado, 3y ao quadrado. Menos 6y, mais 9, e o 18, trazendo ele para cá, ele vem menos 18. E ficou igual a 0. Então, eu vou ter 3y ao quadrado menos 6y, mais 9 com menos 18. 18 tira 9 é 9, então vai ficar menos 9 igual a 0. Lembram? Professor, posso reduzir isso daí? Pode. Como que eu faço para reduzir isso? No caso, ó, 3, 6, 9, tudo é divisível por 3, então eu vou dividir por 3. Ao dividir por 3, eu vou ficar com valores menores. Aqui vai ficar só y ao quadrado, 6 dividido por 3, 2, 9 dividido por 3, 3. Pronto, está aqui uma equação do segundo grau. Mais uma vez, vou ter que resolver com uma equação do segundo grau. Professor, faz pelo método antigo, por delta, tal. Vamos fazer por lá? Vamos. Primeira coisa,
eu preciso identificar quem é o coeficiente A, quem é B, quem é C. Lembram lá? Quem é o A? O número que está junto com y ao quadrado, no caso aqui o 1. Quem é B? O número que está junto com y, no caso aqui o menos 2. Quem é C? Um termo independente, menos 3. Primeira coisa que eu faço, achar o valor de delta. Quem é delta, professor? É B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Lembram lá? Então, delta vai ser igual B ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 3. Então, eu vou ter delta igual a 4, menos com menos, mais 4 vezes 3, 12. Conclusão, meu delta é igual a 4 mais 12, 16. Belezinha? Tranquilo? Bom, achei o delta. Acabou? Não. Agora eu vou para a fórmula de Bhaskara. Quem vai ser meu y? Olha só. Meu y é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Tranquilo? Formulazinha de Bhaskara. Agora eu vou substituir. O meu b é menos 2, o meu delta é 16, meu a vale 1. Vou substituir lá. Então, y igual a menos da fórmula. B, quem é B? Menos 2. Então, menos 2. Mais ou menos raiz quadrada de delta, que vale 16, dividido por 2 vezes 1, porque o meu a vale 1. Tranquilo? Bom, então eu vou ter y igual menos com menos dá mais ou menos raiz quadrada de 16. É 4. Então, 4 sobre 2. Bom, a partir daqui eu vou desenvolver dois valores, tá? O y' e o y duas linhas. Então, vamos lá. Y' vai ser 2 mais 4 dividido por 2. 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. E o y duas linhas vai ser o 2 menos 4 dividido por 2, que vai dar menos 2, dividido por 2, que vai dar menos 1. Então, eu tenho menos 1 e tenho o 3. Beleza. Acabou? Não, eu achei o y, falta achar o x. Agora, o x vai depender do valor do y. Para cada y, eu tenho um x associado a ele. Então, como eu tenho que x é menos 3 mais y, se eu pegar o y igual a 3, vou fazer aqui ó, no canto, aqui, ó. Vou apagar aqui. Se eu pegar o y igual a 3, o que vai acontecer? Y igual a 3. Se y for 3, eu vou ter aqui que x é igual a menos 3 mais 3, e isso vai dar 0. Então, se y for 3, meu x dá 0. E se meu y for igual a menos 1? Se for menos 1, meu x vai ser igual a menos 3 mais y, que é menos 1, menos 3 com menos 1, menos 4. Então, está aqui, ó, resposta 0 para x, 3 para y, ou menos 4 para x, menos 1 para y. Ambas são as respostas que satisfazem esse sistema de equação. Tranquilo? Observe que o sistema de equação ele é um tanto trabalhoso, sim, porque muitas vezes eu tenho que terminar aí numa fórmula de Bhaskara. Beleza? Tranquilinho, gente? Ficou? Tá começando a clarear aí, né? Tá ficando mais... Você vê que o método que a gente mais usa é o método da substituição, no caso do sistema de equação do segundo grau. Se for do primeiro grau, aí você pode usar o da adição, mas no do segundo grau é mais viável nós usarmos o sistema de substituição, o método da substituição. Bom, vou fazer aqui, nosso tempo já está avançando aí, eu vou fazer esse exercício número 5 aqui, que nós temos o seguinte, ó. 2 torneiras enchem um tanque em 6 horas. Sozinha, uma delas gasta 5 horas mais que a outra. Determine
o tempo que uma delas leva para encher esse tanque isoladamente. Tá? Então, ele quer saber em quanto tempo enche uma delas enche isoladamente. Beleza. Como que vai ser nosso raciocínio aqui? Primeiro, são duas torneiras. Vou colocar aqui primeira torneira, segunda torneira. Eu tenho a seguinte situação. Eu não sei quanto tempo a primeira torneira gasta. Então, quando eu não sei, como que eu represento? Por X. Beleza. Então, está aqui, ó, X. Que é X? X é o tempo que a primeira torneira leva para sozinha encher esse tanque. Tranquilo? Eu não sei, chamei de X. O exercício me deu a seguinte informação. Ele falou que uma gasta 5 horas mais que a outra. Então, se a primeira gasta X, eu posso dizer que a segunda gasta X mais 5. Concordam comigo? Eu disse que o tempo da primeira torneira é X, então, como uma gasta 5 horas a mais, então a outra vai demorar X mais 5 para encher esse tanque, sozinha. Beleza? Bom, o exercício falou que as duas torneiras, elas juntas, elas enchem esse tanque em 6 horas. Juntas enchem em 6 horas. Professor, como que eu vou poder expressar isso? Bom, eu vou pensar o seguinte. Essa torneira aqui, ela leva X horas para encher o tanque. Eu não sei a capacidade desse tanque, mas eu posso dizer o seguinte. Em uma hora, quanto que ela vai encher? Eu posso representar isso. Em uma hora, o que vai acontecer? Essa torneira vai encher 1 sobre X. A quantidade que ela vai encher vai ser exatamente isso, tá? Em uma hora. Porque X é a quantidade de horas aqui. Consequentemente, a segunda torneira, em uma hora, ela vai encher quanto? Como que eu posso representar isso? 1 sobre X mais 5. Aí, veja bem, como essa torneira, com as duas trabalhando juntas, leva 6 horas para encher, então, em 6 horas, se eu pegar uma hora as duas juntas, vou ter duas juntas, como elas gastam 6 horas, aqui são as duas torneiras juntas, a primeira mais a segunda torneira, tá? Vou até colocar assim, ó, para você entender qual é o processo. Se eu pegar a primeira mais a segunda, o tempo total é 6. Esse eu sei o tempo. A primeira eu não sei, chamei de X. A segunda eu não sei, chamei de X mais 5. E a primeira mais a segunda junta eu sei que é 6. Beleza? Agora eu vou calcular a quantidade que cada uma encheria em uma hora. Então, em uma hora, a primeira torneira sozinha é 1 sobre X, a segunda torneira é 1 sobre X mais 5, e as duas juntas, 1 sobre 6. Professor, por que 1 sobre 6? Porque eu sei que 6 é o tempo total que ela gasta. O que eu fiz aqui? Eu dividi 1 sobre o tempo total da primeira. Eu peguei 1 sobre o tempo total da segunda. E a soma disso tem que ser igual a 1 sobre o tempo total das duas juntas. Tá ligado? Olha só. Então, vai ficar bem assim, ó. 1 sobre X mais 1 sobre X mais 5. Isso é igual a 1 sobre 6. É isso que eu fiz aqui matematicamente. Beleza, agora daqui para frente, gente, é só desenvolver essa expressão. Eu tenho uma expressão algébrica aqui com um x no denominador. E para somar fração, eu tenho que ter o mesmo denominador. Então, eu vou ter que tirar o MMC de 6, x mais 5 e x.
O MMC de valores desconhecidos pode ser trabalhado como sendo o produto desses valores. Então, eu vou ter uma situação assim, ó. Vou vir para cá, ó. Aqui embaixo, no meu denominador, vai ser o produto disso daqui. 6 vezes x mais 5. Eu não sei quanto que vale cada um, então eu posso tratar o MMC como sendo um produto entre eles. Beleza. Professor, sempre eu vou fazer assim. Galera, é o caminho mais sensato. Salvo quando repetir, aí você vai colocar uma única vez, ou quando um for resultado da fatoração do outro, certo? Caso contrário, nós multiplicamos todos eles. Aí aquele processo de MMC. Você não pega, não divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Quando eu pego tudo isso aqui e divido por x, eu vou cortar o x com x, vai sobrar o 6 e o x mais 5. Então, ele vai para cima multiplicando quem está em cima do x, que é o 1. Então, vai ficar bem assim, ó. 6 vezes x mais 5. E o 1, professor? 1 vezes isso aí vai ser isso aí mesmo, ok? Está multiplicando por 1. Mais. Agora, eu vou dividir tudo isso aqui por x mais 5. Então, quem vai cortar agora é o x mais 5. Vai sobrar quem? O 6x. E o 6x vai em cima multiplicando 1. 6x vezes 1, 6x. E aí, a igualdade, do outro lado da igualdade, a mesma coisa, né? Eu vou ter aqui, ó, 6x mais 5 do outro lado também. É dos dois lados da igualdade. Agora, isso aqui, eu vou dividir por quem está aqui embaixo, do outro lado da igualdade, que é o 6. Então, quem vai cortar agora é o 6. Quem que vai sobrar? O x e o x mais 5. Então, aqui em cima vai ficar x vezes x mais 5. Beleza? Feito isso, tirei o MMC, dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima, pronto. Agora, eu não preciso mais do denominador. Vou fazer o produto aqui, ó. 6 vezes x, 6 vezes 5. X vezes x, x vezes 5. Então, vai ficar aqui 6x mais 6 vezes 5, 30, mais 6x igual x vezes x, x ao quadrado, x vezes 5, 5x. Vou deixar tudo de um lado só. Tudo de um lado só. Então, eu vou ter x ao quadrado mais 5x. 6x com 6x não dá 12. 6 mais 6, 12. Só que assim, se eu passo ele para o outro lado, ele vai negativo. Então, vai ficar menos 12. Mais 30 vai para o outro lado, menos 30. Professor, mas quem deveria trocar de lado não seria o x ao quadrado e o 5? Gente, eu trazer o x para cá ou passar isso aqui para lá é a mesma coisa, tá? Eu só vou trocar de lado de quem eu trocar. Isso aqui seria a mesma coisa que eu fizesse assim, ó, 0 igual. Como se eu passasse tudo da esquerda para a direita, tá? Mas dizer que 0 é igual a isso é a mesma coisa que dizer que isso aqui é igual a 0. É a mesma coisa, tá? Somando o 5 com o 12, eu vou ter aqui x ao quadrado mais 5 com menos 12 dá menos 7, x menos 30 igual a 0. Bom, equação do segundo grau. Agora, qual é o método que você vai usar? Ou você faz por Bhaskara ou você faz por soma e produto, tá? Eu vou fazer por soma e produto. Dois números que multiplicados dá menos 30 e cuja soma dá o oposto de B, que no caso aqui menos 7, o oposto é mais 7. Então, qual seria a minha resposta? x1 e x2. Quais são os números que multiplicados daria 30? Aí você tem que ver todas as possibilidades do produto da 30. Por exemplo, 30 vezes 1 dá 30. Porém, se você somar 30 com 1, não vai dar 7. Beleza? Então, não dá. Não pode ser. Observe que é menos 30, tá, gente? É menos 30. Então, o produto tem que ser negativo. Quando que um produto é negativo? Quando eles têm sinais diferentes. Um positivo, outro negativo.
Então, 30 não pode. 2 e 15. 2 vezes 15 é 30. Então, eu pego um positivo, o outro negativo, vai dar menos 30. Só que aí, ao subtrair 15 com 2, dá 13, não dá 7. Então, não pode ser. Então, 31 está descartado, 15 e 2 está descartado, 3 e 10 também dá 30. 3 vezes 10 é 30. Um deles pode ser negativo, vai dar menos 30. Beleza. E 10 menos 3 dá 7? Dá. Ah, beleza. Ó, bateu. Só que assim, tem que dar mais 7. Então, o maior número vai ter que ser positivo. Eu vou ter que ter x1 igual a 10 e x2 igual a menos 3. Por que, professor, que o 10 que é positivo e não o 3? Porque tem que satisfazer o produto e tem que satisfazer a soma. O produto tem que ser igual a menos 30. Então, 10 vezes menos 3, menos 30. 3 vezes menos 10, menos 30. Então, pelo produto, tanto faz qualquer um deles ser negativo. Porém, quando chega na soma, a soma tem que ser o oposto de B, ou seja, tem que ser o sinal contrário. Se aqui está menos 7, a resposta tem que ser mais 7. Então, se eu pegar o 10 negativo e o 3 positivo, menos 10 mais 3 dá menos 7. E não pode ser menos 7, tem que ser mais 7. Por isso, o 10 tem que ser positivo e o 3 tem que ser negativo. Tá? Na dúvida em fazer por soma e produto, usa a forma tradicional, que é a fórmula de Bhaskara lá. Você vai calcular delta, e aí depois você vai para a fórmula de Bhaskara, tal, beleza? Tranquilo? Beleza, gente? Então, ó, chegamos aqui agora ao final da nossa aula, gente. Ó, era isso que a gente tinha que falar aí sobre sistema de equação do segundo grau. Nosso tempo já deu, né? Belezinha? Gente, foi um prazer estar com vocês nessa aula. Espero que vocês tenham compreendido o processo. Volto a frisar, treine o sistema do primeiro grau, principalmente o método da substituição. É ele que nós utilizamos para usar o sistema de equação do segundo grau. É essa base da substituição. Então, na aula de hoje, eu procurei dar essas teorias. Nós vamos ter um outro momento onde eu vou trazer uma bateria de exercícios que já caíram em concurso, para você poder treinar de forma específica como extrair e montar o sistema de equação. Belezinha? Tranquilo? Deus abençoe, te dê força e energia para você continuar nessa luta. E estamos com o encontro marcado na próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Clique like.